18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba, 6h05. Os destaques do programa desta quarta-feira. Alexandre Padilha será ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Flávio Dino já trocou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal de ontem para hoje. Câmara dos Deputados votou e aprovou agora há pouco, em segundo turno, a chamada PEC do Estouro. 331 votos favoráveis. Reajustes salariais definidos pelo Congresso revoltam a população brasileira, que fica só na revolta. A política paraibana, os destaques da política nacional, o cotidiano brasileiro no Cidade em Revista, que hoje vai até às 19 horas. O programa já está no seu rádio, celular, computador, tablet, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 na Paraíba. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza
está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM, um show de música para você. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, um lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil.
Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Saudações, minha gente, saudações, minhas amigas, meus amigos. Espero que todos estejam na paz, que todos estejam bem. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Se você ainda está no trabalho, me ouvindo, muito obrigado. Se já saiu do trabalho e está no carro, está em sua residência, já nos seus aposentos, a minha saudação, meu muito obrigado. Aos que vão iniciar o seu trabalho agora, nesse início de noite, a minha saudação. Aos que estão de serviço desde o início do dia, tem gente que fica 24 horas trabalhando, é o caso dos meus amigos do aeroporto João Suassuna. Lá está o João Luiz, bombeiro, com o subtenente Wesley, sargento Almeida e o cabo Pedrimar, meu amigo Pedro, aqui no bairro do Catolé, Marcelo, Marcos Farias em Esperança, Emanuel Erivan, assinando ponto, Geovita Maranhão, Arlindo Carlos lá na região de Remígio, Márcia Rodrigues no Rio de Janeiro, meu amigo piloto Gavião, muito obrigado pela audiência, Sargento Nogueira, de plantão lá em Barra de Santa Rosa, é o segurança da cidade. O meu abraço, meu muito obrigado. Batista Paiva, companheiros, irmãos do antigo restaurante Miura, muito obrigado. João Barros, colega jornalista, radialista, ministro Marconi Farias e Nieta Cardoso, Fefé Cavalcante, a todos os que se manifestam, o meu melhor agradecimento. A PEC do estouro está aprovada em 2 turnos na Câmara, volta para o Senado, que ainda hoje, ou no mais tardar amanhã, que é o último dia, acredito, de trabalho do Congresso Brasileiro nesse ano. Na sexta-feira esse pessoal não vai bater ponto de jeito nenhum. Então Lula está com a faca e o queijo para trabalhar na paz e na tranquilidade a partir do dia 1º de janeiro. A PEC foi aprovada agora às 5h45 em segundo turno na Câmara, com 331 votos favoráveis, 163 votos contrários. Faca e queijo. Lula é esperto, Lula sabe negociar. Lula tem o jogo da política, o traquejo, o jogo de cintura que faltou a Jair Bolsonaro. Bolsonaro tivesse sabido trabalhar como deve se trabalhar na política nacional, e não adianta você querer mudar, porque não vai mudar, não consegue. Com o sistema que nós temos, com o sistema político que nós temos, com o Congresso que nós temos, você tem que saber fazer o jogo. Odeval Martins, no Jardim Paulistano. Então, quem faz o jogo prospera na política, quem não faz, cai fora. O caso de Bolsonaro, que entra para a história como o primeiro presidente que não consegue se reeleger desde que o Instituto da Reeleição foi implantado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. 331 a 163, vai voltar para o Senado, porque é importante que a gente esclareça isso para quem não vive o dia a dia da política. Quando se trata de emendar a Constituição, a chamada PEC, PEC, Proposta de Emenda à Constituição, é preciso o chamado quórum qualificado. Só muda a Constituição com 3/5 de votos dos congressistas em votação nas 2 casas e em 2 turnos. Senão não é PEC. PEC só passa assim. Então, como você tem 503 deputados,
Qual é o quórum para mexer na Constituição na Câmara? 308. Tem que ter, no mínimo, 308 votos 2 vezes. Teve 330 e tantos ontem e agora 331. Passou. No Senado, você vai e divide, arredondo para 80, faça de conta que em vez de 81 tem 80. Divida por 5 dá 16. 1/5 de 80 dá 16, 3/5, 48. Como são 81, você põe 49. Então precisa de 49 votos no Senado em 2 turnos, no mínimo 49. Lá passou com 60 e tantos votos. E na Câmara 308. Se começa na Câmara e vai para o Senado, e o Senado muda, volta para a Câmara. E se ocorre o contrário, como foi agora, começou no Senado, foi para a Câmara mudou, volta para o Senado. E o Senado vai votar e aprovar, porque ali é o interesse de todo mundo. Foi feita a combinação. Entenderam? Câmara, Senado e Lula. Todo mundo combinou. Vamos fazer isso aqui, é bom para todo mundo se salva. A gente vai e tal. E se desse errado, Gilmar Mendes já tinha salvado Lula. Vocês entenderam? Gilmar Mendes já havia salvado Lula, dizendo que ele podia deixar de fora do teto de gastos o dinheiro do Bolsa Família, e o Supremo, em sua maioria, já havia salvado do outro lado, enfraquecido o presidente da Câmara, Arthur Lira, de quem dependia a aprovação da PEC, porque Lira utilizava o quê? O poder de barganha do orçamento secreto. Quando o Supremo disse que o orçamento secreto é inconstitucional, aí Lula disse: eu não estou nem aí mais para esse pessoal, eu vou tentar salvar agora, é botar mais dinheiro nesse negócio, botar os jabutis. Aí o que foi que fez? Pegaram os 19 bilhões do orçamento secreto, dividiram ao meio. Metade fica com Lula, que vai ser presidente, e metade fica com o Congresso. Mas o Supremo está encrencando, está dizendo que não pode mais não ficar nada aqui na base do secreto. Então a gente faz o seguinte: a gente pega metade e bota nas emendas impositivas, aquelas emendas que o governo tem que pagar. Ficou bom para todo mundo. Os parlamentares que poderiam perder tudo de acordo com a decisão do Supremo ficaram com a metade e Lula ficou com a outra metade. Isso em se tratando de orçamento secreto. Se você partir para o furo do teto de gastos, a PEC do estouro, aí já é uma outra coisa, de modo que Lula agora, estava todo mundo calado, Lula e os próximos ali, Haddad, Flávio Dino, e Gleice Hoffmann, vamos deixar aprovar na Câmara, que é mais difícil. Senado é fácil. Agora há pouco, às 5h50, faltando 10 para as 6, Fernando Haddad já estava dando entrevistas, porque sabe que no Senado não haverá problema. Bolsonaro, a essa altura dos acontecimentos, já está preparando a sua vida a partir de 1º de janeiro, não é assim, Marcos Soares? Para tristeza e para desgosto de muitos bolsonaristas que brigaram, que arranjaram encrenca, alguns foram presos, apanharam, trocaram tapas aí nas ruas, e alguns que ainda estão nas portas dos quartéis e nas calçadas das corporações militares. Bolsonaro ontem renovou a concessão da Globo por 15 anos. Estão vendo como é o negócio? Vocês brigando, chamando de Globo lixo, vai para lá, e Bolsonaro assinou 15 anos para a Globo, 15 anos para a Bandeirantes, 15 anos para a Record. Semana passada já tinha renovado a concessão do SBT de Silvio Santos também por 15 anos. Então, o Bolsonaro, que falou tanto da Globo, que disse que a Globo teria profundas dificuldades para renovar a sua concessão, foi ele, Afonso Marreiro, foi ele sim. Lembra daquela marchinha de carnaval? Foi ele sim, foi ele que jogou o pó em mim. Pronto. Foi ele sim, que assinou ontem a renovação da concessão da Globo. Então você que é bolsonarista e que ficou o tempo todo chamando a Globo de Globo lixo, bata palma e dê audiência a William Bonner no Jornal Nacional. Isso é a política brasileira. Esses são os homens que nós temos à frente da nossa política. 6h20. Quando eu digo aqui neste programa e quando eu digo lá na televisão que nós não temos mais no Brasil de hoje político que tenha sangue no olho. Sabe o que é sangue no olho? Tem gente que fica com raiva de mim. Tem mais não, doutor. Acabou esse negócio.
Tem gente que tem um bocão. Sabe o que é bocão? Rapaz, fulano tem um bocão. Eu via muito isso quando era criança, adolescente. Era aquele sujeito do bairro, da rua, que morava perto da gente, que tinha o maior bocão do mundo. E muita gente tinha medo daquela figura por causa do bocão. No dia que um dava um bufete, pronto. O cara sumia de cena, porque era só o bocão, da boca para fora. Então, na política brasileira tem muito isso, né? O sujeito é um bocão danado, fala sem pensar, canta de galo, é isso, é aquilo, meu amigo, na hora de agir, um bocado de molenga, de todos os lados, viu, doutor Gildo Lima do Nascimento, que está organizando a peruca lá em meu amigo Nildo Brito. Os dois estão dando boas gargalhadas com o que eu estou falando aqui. Só tem molenga na política brasileira hoje em dia, gente sabida demais. Tem os sabidos e tem os sabidos demais. E sabe quem são os bobos, os bestas e os trouxas? Nós. Eu e vocês todos aí, que pagamos impostos sem querer pagar. Eles impõem que nós paguemos cada vez mais impostos nesse país. E os caras se dando bem, se locupletando, viajando de graça, se hospedando nos melhores hotéis, tendo mordomia. Essa gente gasta no mês o que você, trabalhando na vida toda, muitas vezes não consegue. E você brigando, entrando em confusão, arranjando encrenca, e os caras morrendo de rir, se encontrando muitas vezes nas noites brasilienses, cariocas e paulistas, curtindo do bom e do melhor, viajando o mundo todo, e você fica chupando parafuso e cuspindo marimbondo. Ou então você vai e fica na praça dando milho aos pombos, como diz a música de Zé Geraldo. Que os caras fizeram de ontem para hoje, com esses aumentos que foram dados, e o efeito cascata que isso vai ter, até chegar nos estados e nos municípios. Meu amigo Barbosa, Eletrônica Barbosa lá de Esperança, vocês não têm ideia do que é isso. Deram aumento, porque o Poder Judiciário aproveitou e mandou também, e o Congresso hoje, o Senado já tinha aprovado tudo certinho. De ministro a senador, a deputado federal, passando pelos serventuários da Justiça, pelos servidores do Senado, da Câmara, das Assembleias Estaduais, das Câmaras Municipais, porque vem o efeito cascata. O parlamentar federal, seja ele deputado ou senador, vai ganhar o mesmo que ministro do Supremo. Quando você chega no Estado, meu amigo Heraldo Limeira, o deputado estadual ganha 75% do que ganha um deputado federal. E muitas vezes vem para a Câmara Municipal, o vereador ganha proporcional ao salário do deputado estadual. Entenderam? O efeitinho cascata vem lá de cima, até chegar no município. Agora, quando se trata da plebe rude, da frasqueira, do povão, meu amigo, para dar 20 mil reais de aumento no salário mínimo, pensa numa briga, numa confusão. Doutor Tony Helderson está em Fortaleza. Pense, vocês estão vendo aí a discussão, né? A discussão que houve para dar o auxílio de 600 reais. Briga, confusão, debate, e não é hoje, é amanhã. Aí vem discurso, teve gente que votou contra. Aqui na Paraíba, 2 votaram contra ontem. A deputada Edna Henrique, que não disputou a reeleição, e o deputado patuense Hugo Mota. Eles são filiados ao Partido Republicanos, e o Republicanos ontem divulgou uma nota dizendo que estava contra essa PEC, porque o governo, o argumento do partido, tem até uma certa lógica para eles, né, que estão explicando. Eles disseram que, os membros do partido, que não era só pelo Auxílio Brasil, estavam botando dinheiro para tudo, para torrar a toque de caixa, e votaram contra. Hoje a repercussão foi tão ruim, tão negativa aqui dentro da Paraíba, que agora à tarde, antes dessa votação em segundo turno na Câmara, a deputada Edna Henrique disse que votaria pela aprovação da PEC.
É preciso olhar daqui a pouco se ela cumpriu a palavra. Enquanto que o Hugo Mota, que quer ser governador do estado, ontem ele e os seus amigos e aliados estavam dizendo que, olha, 2026 não tem para ninguém, é o Hugo Mota. Aí à noite o cara vota contra a PEC. Tudo bem, ele está dando suas explicações e que era melhor ter deixado para votar isso já com o novo Congresso, a partir de fevereiro, etc. e tal. Mas é um argumento meio complicado, porque já imaginou quando ele chegar para pedir voto numa casinha lá num lugar, zona rural de Cubati, de Soledade. Aí o cara vai dizer, foi o senhor, doutor, que votou contra o auxílio de 600 e tal. Fica difícil, né, para o cara explicar. Mas é isso, é o que acontece na política brasileira. Doutor Gildo manda a foto aqui, ele com o Nildo Brito, organizando a pergunta. Vai sair com o cabelo, assim, mais, digamos, degradê, vou usar essa expressão, do que o de Anchieta Araújo. Está dando uma geral completa, geral total. Muito bem, ô Nildo, mestre Gildo, saudações cordiais, forte abraço para vocês. Não vá dizer ao Nildo aí, doutor Gildo, coisas distintas, coisas diferentes. Mas o programa hoje só vai até às 19 horas, viu? Não deem risada, nem falem nada. São os compromissos sociais dessa fase de final de ano. E uma saudação ao meu amigo Barbosa, como eu falei, ele confirmando aqui a audiência e dizendo que ainda encontra-se em João Pessoa, na casa do filho dele, lá em Manaíra, enquanto que o Sandro Moretti está na Bela Vista, sempre nos acompanhando, gosta de rádio, gosta de ouvir o programa. A minha saudação e o meu melhor agradecimento. Será que os servidores da ralé, do Serviço Público Federal e do Executivo terão esse mesmo aumento? Tire o cavalinho da chuva, viu, Iremar? Tire o cavalinho da chuva, aumento de 46%. Ah, tudo bem, foi escalonado e tal. Meu amigo, quando sai aumento aqui é 2%, 3%, não é assim? 50 tons de cinza na peruca de Gildo, sugere aqui Emanuel Erivan. Tenho dito. 18 horas e 28 minutos na Paraíba. O negócio está tão atrapalhado e o povo está tão empolgado para rimar lá em Brasília, que Flávio Dino vai ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, não é? Vocês sabem. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador eleito pelo estado lá da família Sarney. Ele ontem anunciou um nome para ser diretor-geral da Polícia Federal. Um sujeito da família Camata, lá do Espírito Santo. Quando foi agora à tarde, desmanchou tudo. Não é mais não o que ele anunciou. Sabe por quê? Descobriram que o cidadão que ele tinha anunciado tinha feito umas postagens na rede social há algum tempo pedindo a prisão de Lula. Dizendo que Lula devia estar preso. Meu Deus do céu. Como é o nome do cidadão, Paulo Roberto? Escreveu aqui um rapaz, deixa eu ver aqui. Estou procurando, é fulano de tal Camata. Edmar Camata. Edmar Camata. Anunciou ontem, olha, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal vai ser Edmar Camata. Aí quando foi hoje, Flávio Dino chama a imprensa. Olha, eu quero dar uma entrevista coletiva aqui. Vai mais ser esse rapaz não. Agora o escolhido é Antônio Fernando Oliveira. Será que é Antônio Fernando? Aqui da família Soares, hein, Marcos Soares? Não, esse aqui é Oliveira. Vai ser nomeado quando o governo for empossado, após Flávio Dino desistir de escalar o policial rodoviário Edmar Camata, que foi anunciado ontem. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, viu? Isso aqui é bateção de cabeça. Edmar Camata. Tivemos uma polêmica nas últimas horas e o entendimento meu e da minha equipe foi de que seria mais adequado promover a substituição. O agora escolhido também é policial rodoviário federal desde 94, já atuou na Bahia e no Maranhão, onde Dino foi governador. Se conhecem de lá. É advogado, pós-graduado em Direito Tributário, tem mestrado em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Camata tinha feito uma postagem dizendo que Lula devia estar na jaula. A tal da
da internet tem ferrado muita gente, viu? Porque antes você fazia um programa de rádio, fazia um programa de televisão, essa gravação só ficava no arquivo da emissora ou no seu próprio arquivo, se você fosse o produtor, o apresentador do programa, o dono da rádio. Hoje, meus amigos e minhas amigas, com o advento das redes sociais, fica tudo gravado. Se você fizer um programa no YouTube, terminou, fica lá a gravação. Se fizer pelo Facebook, eu faço pelo Facebook, fica ali ad eterno a gravação. A não ser que você próprio queira apagar. Normalmente ninguém quer apagar. Deixa lá porque começam as visualizações. No meu caso, eu faço ao vivo no Facebook, ao vivo pelo Radiosnet, e mais tarde eu coloco no canal do YouTube, fica lá. Você quer ouvir o programa de um ano atrás, 21 de dezembro de 2021, aí clica lá, aparece na hora. Então, quando alguém é indicado para algum cargo, seja ele hoje o cargo municipal, estadual ou federal, aqueles que muitas vezes não gostam da pessoa, ou mesmo as equipes que fazem essa triagem, essa busca para conhecer a vida pregressa daquela pessoa, seja homem ou mulher, começam a escavacar. A própria ABIN, no caso do governo federal, Agência Brasileira de Inteligência ou de Informação, os agentes começam a puxar tudo da vida da pessoa. Aí encontra só, o cara botou aqui na internet que Lula devia estar na cadeia. Avisa a Flávio Dino. Aí avisaram a Dinão. Dinão chegou e disse: é tu não. Vou trocar, vou substituir. 6h33 na Paraíba. Eu fico imaginando se Jô Soares fosse vivo e ainda tivesse aquele programa Viva o Gordo. As piadas que ele não faria a partir de uma atrapalhada dessas. 6h33 na Paraíba. Eu recebo aqui a informação do meu amigo ouvinte Jair Lucena, mas está nas redes sociais. A situação de saúde de Pelé, o rei do futebol, piorou muito nas últimas horas. Infelizmente, eu venho sabendo disso há algum tempo, porque a gente não adianta estar falando. Eu evito muito falar sobre doenças, sobre morte. Mas o caso de Pelé, minha gente, é uma situação que o câncer se espalhou, que a medicina perdeu o controle. Basta você ler um pouco e comparar casos passados. É claro que há sempre a esperança, há sempre a fé, o poder da oração, a presença dos familiares, tudo isso é importante. Mas quando os médicos disseram assim: olha, a quimioterapia não surtiu efeito, pronto. Só Deus. A medicina fez o que podia. Se no caso de um paciente oncológico, que é a pessoa com câncer, quimioterapia e radioterapia não resolvendo, não tem jeito. É uma questão de tempo, né? É claro, como eu disse, que a fé ajuda, a força de vontade do paciente, mas a situação de Pelé piorou bastante nas últimas horas e só Deus. Saudação ao Leandro Ferreira dos Santos, que também entra aqui pelas redes sociais. E eu vou dar uma olhada no mapa do Brasil, por onde estão os pontinhos de pessoas que me ouvem nesse instante. Percebo aqui que a audiência está muito boa, na base de 1.500, 1.600 pessoas pelo Radiosnet. E nesse instante eu não tenho ouvinte na região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Nós temos pessoas ouvindo o programa nesse instante. Pato Branco, no Paraná, Farroupilha, Rio Grande do Sul, para dar aqui alguns exemplos para vocês, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Sergipe, Pernambuco, a Paraíba, claro, lidera. Muita gente me escutando aqui na Bahia também, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho uma mensagem promissora.
Esportes, acho que é isso, Promi Esportes Oficial. Grande Paulo, a salvação do Brasil será, escreveu aqui o ouvinte, as Forças Armadas. As Forças Armadas para guerrear, né, com gente lá de fora. Forças Armadas não vai atirar em ninguém aqui dentro. Muito difícil, né? A Constituição não prevê isso. Então as pessoas precisam entender a situação. Há o desejo, há o anseio, mas a coisa não é fácil como alguns imaginam que é. Membro das Forças Armadas dificilmente vai dar tiro em compatriota. Brasileiro atirando em brasileiro. É difícil. Eu fui das Forças Armadas. Eu sou da reserva e sei que as Forças Armadas são treinadas para defender a pátria, defender o nosso território, defender a nossa soberania contra inimigos externos. É muito, assim, em princípio as pessoas acham que é uma coisa fácil. Bota o exército na rua e tal. Sim, para atirar nos outros, matar irmãos brasileiros, matar gente da família, matar vizinho, gente da mesma cidade. É uma situação complicada, né, para a gente pensar nisso. Complicada. E a hora de determinadas providências que muitos desejam no Brasil, essa é que é a realidade, passou. A hora passou. Eu faço minhas as palavras do atual vice-presidente Hamilton Mourão, general Mourão. Era para ir para a rua, era para protestar, era para ter sido lá atrás. Lá atrás. Agora Inês é morta, passou o tempo. São 18h38 na Paraíba. Meu amigo João Alcântara, nas Malvinas. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Irailson também, Paulo, na audiência do programa, boa noite. Meu amigo Walter Carneiro. Como é que Alckmin conseguiu o serviço de Lula, mesmo depois daquelas declarações feitas por ele? É que vergonha na política, o Walter, é uma palavra que não existe no dicionário político. Não existe. Meu amigo Letício, essa política de Lula é aquela da qual os parlamentares estavam com saudade, perfeitamente. É o velho jogo de cintura. Você tem que saber jogar com esse pessoal. Se souber jogar, não falta nada, tudo que você quiser aprova. E tem uma coisa, Lula outro dia na televisão, ele disse que não estava tomando uma cachaçinha, lembra que ele falou? Ele disse, olha, estão dizendo que isso aqui é cachaça de professor Uba, mas não é, é água e tal. Aí ele falou assim, no tempo que eu bebia, mas Lula ainda toma umas. Eu soube até que o professor Uba mandou uma caixinha com as 12 garrafinhas para ele. Lula, quando viajava, sobretudo em viagens internacionais, Cássio Cunha Lima contou isso a mim um dia e a Juarez Amaral. A gente tomando café com Cássio, como é Lula nas viagens? Meu amigo, não tem pareia não. Só Fernando Henrique era uma burocracia danada. No avião tem aquele escritório, né, presidencial, uma sala de reuniões, a mesa grande, e é como se você estivesse numa sala, num escritório normal. Isso que era uma burocracia danada para entrar lá, conversar com o Fernando Henrique. Ele recebia um de cada vez, numa audiência normal, como se fosse no palácio, mesmo estando em voo. E Lula? Lula é a porta aberta, rapaz. Ele chama a gente para lá, para a sala de reunião. Ele mesmo bota a cachaçinha no copo para a gente e ele espreme o limão. Tem esse negócio não, tem cerimônia com Lula não. Aí chamava o governador para o palácio, para sessão de cinema, cantata, luau com os cantores sertanejos que ele gosta, aquelas duplas. De vez em quando ia para lá, Chitãozinho, Chororó, Zé de Camargo e Luciano. É desse jeito. Isso, quem é que não gosta? O cara ser chamado pelo presidente da República para tomar uma com ele. Bater papo, dar risada, contar piada. Aqui na Paraíba, Ronaldo Cunha Lima tinha esse estilo, vocês sabem. Ronaldo, a gente estava às vezes num lugar, chegava um bebum daqueles, entendeu? Todo sujo, suado. Aquele bêbado que quando fala, cospe você todinho. Aí chegava, doutor Ronaldo, tá lembrado de mim? Aí Ronaldo já tinha um macete, já tinha dito pra gente. Aí Ronaldo dizia, claro que eu tô. Diga onde foi que a gente se encontrou. Diga de onde é que eu lhe conheço. Aí Ronaldo dizia, num bar. Pronto, aí o bêbado caía na risada. E aqueles amigos todos que estavam ali diziam, rapaz, Ronaldo conhece o cara mesmo. Porque Ronaldo dizia, um bêbado só pode ser num bar. Eu vou dizer que é num bar porque todo bêbado acha bom. Aí você vê, quando o Ronaldo saiu, depois ficou Cícero, não é? E quando Mariz foi o governador, completamente diferente. O estilo de Mariz, sisudão, fechado.
não fazia as brincadeiras que o Ronaldo fazia com ninguém. Então, cada pessoa tem o seu estilo. Então, voltando ao que disse aqui o ouvinte, Lula é macaco velho, meu amigo. Lula é maceteado. E Lula sabe como tratar esse pessoal do Congresso Nacional. Até porque, quando titia Dilma não teve o jogo de cintura, deram uma rasteira que até hoje titia Dilma não se levantou ainda. Só se levantou por causa de Ricardo Lewandowski, que também rasgou a Constituição. E mesmo com titia Dilma sendo empichada, ele manteve os direitos políticos dela, o que não está previsto em lei nenhuma no Brasil. Aqui é assim. Depende, como dizia quando estava na ativa o ministro Marco Aurélio Melo, ele dizia que a sentença depende da capa do processo. Entenda como você quiser. 6h42. Está ganhando 1.200, vai ganhar 1.300 e pouco, salário mínimo. Tem cara que vai receber 300 mil reais por mês. Não é assim? Bom, não quer ganhar o que ele ganha, vire político. Para ser deputado, aí você ganha. Lá, como diz um amigo meu, são 6h42 na Paraíba, 18h42. Vamos direto à coluna política de hoje. Como foi o papo com a Anchieta Araújo lá na Rede Ita, que hoje o programa termina às 7 horas. Vamos logo ao bate-papo da Rede Ita, da coluna política do programa Em Dia. Já estamos de volta para falar sobre política e quem mais entende do assunto está sempre aqui comigo, né? Nesse horário. Boa tarde, Paulo Alberto. Boa tarde, Anchieta. Tudo em paz? Tudo sob controle. Você pensava que a PEC do estouro não seria votada na Câmara? Rapaz, eu pensava, não, eu sabia que ia ser votado. Sabia, né? Porque interessa a todo mundo, interessa a todo mundo. Pois bem, a PEC foi votada ontem, no final da noite, em primeiro turno na Câmara. E o segundo turno acontece daqui a pouco. Até entrar aqui no estúdio, eu estava observando e a votação não havia começado. O pessoal estava em outras discussões, trocando ideias. É bom lembrar que houve modificação, o prazo caiu para 1 ano. E, tendo a Câmara modificado, a matéria retorna para o Senado, talvez ainda hoje, para resolver, porque só tem expediente que no Legislativo até amanhã. Depois o pessoal vai embora para o recesso. Precisa correr. Exatamente. O prazo, então, foi modificado para 1 ano. É aquela história que eu já discuti aqui com a Anchieta e explicamos a vocês. O governo queria 4 anos. Porque se ele pedisse 2 anos, o pessoal ia dar 1 ano. Se pedisse 1, talvez não saísse nada. Então pediu 4 anos o tempo do governo, caiu para 2 no Senado, caiu para 1 na Câmara. Era exatamente o que Lula queria, o ano inicial. E depois da canetada de Gilmar Mendes, a coisa ficou muito mais tranquila, muito mais fácil de resolver. Exatamente. Mas a gente vê, percebe que lá em Brasília, quando se trata do interesse de todo mundo, é rápido. As coisas acontecem. É rápido, né? Aquela canção de Roberto Carlos, rápido como um raio, repentino como um trovão. O aumento de salário é votado. Essa eu vou deixar para o final. Deixa para lá. Agora, a PEC do estouro, nós falamos, tem a história do orçamento secreto. O orçamento secreto ficou no meio termo. E eu lembro daquele programa famoso que nós tínhamos na TV, o Aqui Agora, lembra? É no seu tempo, Aqui Agora? Sim, Aqui Agora, sim. Celso Russomano, que hoje é deputado federal, ele fazia o direito do consumidor e no final ele reunia a parte que oferecia o serviço ou a mercadoria, o produto, com a parte que tinha comprado com o consumidor. Aí dizia assim, tá bom para as duas partes? Tá. Aí dizia Celso Russomano e encerrava o programa. Então ficou bom para as duas partes. O orçamento secreto de quase 20 bilhões, e quando a gente fala em bilhões, eu sei que tem muita gente que não sabe fazer essa conta. 1 milhão é 1000 vezes 1000. E 1 bilhão com B de bola é 1000 vezes 1 milhão. É coisa de tem gente que não sabe. Nossa. Então o orçamento secreto de quase 20 bi, 19 alguma coisa, ficou, olha, Rachid, aquele libanês. Metade para o Poder Executivo, entenda-se Lula, metade fica com o Congresso para as chamadas emendas impositivas, que é aquelas emendas que os parlamentares colocam e que o governo é obrigado a liberar. É claro, eu sei, a Anchieta sabe que essa liberação também passa por um cochichozinho, por um ano, não é? Sim. Mas de todo modo ninguém perdeu nada. Lula ficou com a parte e os congressistas ficaram com a outra parte. Não perde. Tudo resolvido. Agora, o Arthur Lira saiu enfraquecido nessa história, porque ele estava com esse poder todo e agora o poder caiu pela metade. Há quem diga até que vão dar uma
rápida, rasteira em Arthur Lira, mas isso é uma outra etapa do processo que a gente não pode aqui afirmar se vai acontecer ou não. Mas que ele saiu enfraquecido, saiu. Até porque nesses bastidores ninguém sabe o que rola. Exato. Tudo estava nas mãos dele. E quando a gente vê, como nós vimos ontem, um discurso feito por Renan Calheiros, condenando o orçamento secreto, Renan não é flor que se cheire. Ele estava condenando o orçamento secreto porque o orçamento secreto estava na mão de Arthur Lira, que é o grande adversário dele nas Alagoas. Era por isso. Não é porque Renan é santo, não, e todo mundo sabe que não é. Mas tem esses bastidores. Provando que, para você que é bolsonarista, que está ainda nas ruas, nas calçadas dos quartéis ou coisa desse tipo, provando que a transição está correndo, que a mudança de governo vai acontecer. Ontem, sabe quem visitou a Granja do Torto? Lula e Janja. Sim, o casal foi lá visitar. A Granja do Torto era habitada, aí está o casal, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes tirou férias, já foi embora, não trabalha mais, está viajando. Então desocupou a Granja do Torto e Lula foi lá mostrar a Janja, porque Lula já conhece. Lula já morou lá. Janja gostou, disse que vai fazer alguns retoques e a segurança já avisou ao presidente eleito que se ele quisesse mudar para lá agora, já pode. Porque o governo já liberou. Como a Granja está desocupada, se Lula quiser, já pode botar sua mobília, fazer alguma mudança e, quem sabe, habitar a Granja do Torto, se assim ele preferir, porque tem a Granja do Torto e tem o Palácio da Alvorada. O presidente, se quiser, fica nos dois locais, alternando, se quiser, mora num, mora no outro. Bolsonaro escolheu a Alvorada e emprestou a Granja do Torto para Paulo Guedes. Fim de governo é assim: Paulo Guedes tirou férias, se mandou, e o genro de Silvio Santos, Fábio Faria, ministro das Comunicações, foi exonerado hoje. Saiu no Diário Oficial. Ontem tinha sido da PRF, né? O diretor-geral, né? O PRF e hoje o genro de Silvio Santos. Tá aí o Fábio Faria. Isso. Pobrezinho, né? Casou com uma moça pobre também, está muito preocupado com as coisas. Então, faltou o período de Natal. Ele deixou o governo também. No hábito está que foi a pedido. Talvez eles, presidente, me exonere logo aí, para ficar livre dessa coisa toda. E outra que os bolsonaristas raiz não gostaram foi que o presidente da República renovou as concessões de 3 grupos de televisão: Globo, Bandeirantes e Record. Já havia renovado a concessão do SBT na semana passada e os caras estão danados da vida, que Bolsonaro revelou há algum tempo, inclusive numa entrevista a emissoras de rádio, que a Globo teria dificuldades para renovar sua concessão. Deu uma canetada. Tem hora que eu fico assim, sem entender porque pessoas tão inteligentes acreditam em determinadas coisas. Há pessoas letradas, capazes, mas eu nunca acreditei que ele não renovou. E se eu comentar isso aqui com você, essas pessoas vão ficar com raiva da gente. Exatamente. Porque acham que a banda toca de outra forma. Então, está renovada a concessão desses grupos de televisão por 15 anos. Globo, SBT, Bandeirantes e Record. Quer continuar onde você está, continue. Aqui apenas a gente vai noticiando o que acontece, porque tem o mundo real e tem o mundo de ilusão. Marcelo Gonzaga, nosso colega de rádio, gosta de dizer assim: tem gente que vive no mundo de ilusão, né? A vida real é outra coisa. Então existe a vida real e a vida de utopia. Você vive na que quiser. Márcio Roberto, sim, que teve sua votação extinta e destinada ao partido pelo TSE. É o deputado caçado antes de assumir. Exato, está aí a fotografia dele. Pode ser secretário, virar secretário no governo João Azevedo II. Essa articulação está sendo feita e ele disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Dificilmente encontrará guarida, se bem que hoje na justiça brasileira há uma insegurança jurídica tão grande que ninguém pode afirmar nada. Mas se ele não tiver sucesso lá no Supremo, deve ter uma secretaria importante do governo João Azevedo, é o que está sendo articulado. Ao entrar aqui no estúdio também eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp de um telespectador querido, querendo saber se algum deputado federal paraibano votou ontem em primeiro turno na Câmara, na história da PEC do Estado, contra a aprovação da PEC. 2. Edna Henrique e Hugo Mota. Sim. E os dois são do Republicanos. Por quê? O Republicano fechou questão para votar contra. E eles seguiram a orientação partidária. Parece que o Republicano é o PL, né? Eu sei bem do Republicano porque eu acompanhei o discurso de Hugo Mota e ele dizia, sendo sertanejo, nordestino, de uma região sofrida, ele é de Patos, ele disse que intimamente queria que o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família fosse de R$1.000, de R$2.000, mas ele sabe que jabutis estão sendo colocados nessa PEC e que a aprovação não é apenas para resolver a situação dessas pessoas, e sim para outras coisitas mais
como dizia o saudoso Juarez Amaral. Boca maldita de hoje. Você queria avançar no tema, mas você pensa que a turma do calçadão esqueceu? Atualizadíssima essa turma. Por que é que o aumento para o trabalhador normal não é nem de longe o aumento que é dado aos parlamentares, como foi dado ontem, de quase 50%, meu amigo, escalonado, mas foi. E a gente não tem inflação no mundo que chega um negócio desse. E eles que já têm muito, porque o parlamentar não é só o salário, não é um monte de benefício. É o mínimo. Um monte de benefício que tem. E o que é pior, Paulo, é o efeito cascata dessa história, né? Olha, a votação foi simbólica, porque quando eles querem, é como o falou errado. Votação simbólica, e hoje, depois da pandemia, o parlamentar está indo a Brasília quando quer. Ele vota de onde estiver, do sítio, da fazenda, do hotel 5 estrelas onde ele esteja hospedado, do navio de cruzeiro, de dentro de um avião, vota de outra coisa. E ninguém sabe antes que vai ter aqui vai ser colocado em pauta, não, né? Falei para você, são os famosos jabutis. Você vai discutir um tema e a imprensa toda e a sociedade voltada para aquele tema, eles jogam outro ali e de repente aprovam. Então, aprovaram um aumento para deputado, para senador, para servidores do legislativo, do judiciário já havia sido aprovado. E aí veio o que a Anchieta acabou de dizer, o velho efeito cascata, que atinge todos os setores, todas as esferas do serviço público, porque quando aumenta o salário do deputado federal, aumenta do estadual e aumenta do vereador, tudo proporcional. Quando aumenta do ministro, aumenta do desembargador, do juiz, aumenta do procurador, vem para os promotores e assim vai. E um levantamentozinho feito hoje dá em torno de um ano assim, mais ou menos 3 bilhões de reais, esse aumento que foi dado ontem. É uma maravilha? Agora o salário mínimo... Agora, aí na hora de... 50 reais. Na hora... Primeiro um estudo profundo para se pode dar aquele aumento, né? Exatamente. E aí, olha, e quem paga esse salário deles? Somos nós, todos nós. E não há discussão com a sociedade. Quando eles querem aumentar, eles aumentam em 5 minutos, não discutem com ninguém. Não tem coisa melhor do mundo do que você dar aumento, como diz um amigo meu do rádio, a si próprio mesmo. É redundante, mas é assim que ele fala. É a história do legislar em causa própria que lá acontece. Exatamente. Né? Isso é o Brasil. Tem 33 milhões de brasileiros passando fome. O Auxílio Brasil vai ser de 600. Mas os meus 50 estão aqui, as minhas assessorias, o auxílio paletó, o auxílio combustível, tudo. É o Brasil e não tem quem mude. Quem for contra o sistema é que se estrepa. Exatamente. É isso, Anchieta. É isso aí, até amanhã, né? Até amanhã. Foi a conversa de hoje, meus amigos, com Anchieta Araújo, em nossa coluna política na Rede Ita. Emerson, ouvinte, hoje estou completando nova idade velha, Paulo, 4.5. Quero agradecer a Deus pela minha vida. Ô Emerson, parabéns para você, amigo. Deus lhe conserve com saúde e que você possa comemorar ainda durante muito tempo. Walter Carneiro, algo que me dizia com Lula quer voltar à cena do crime. Puseram isso no guia eleitoral, né? Lindalva Henrique, boa noite. Joel Carlos, lá de Pocinhos, também está aqui acompanhando. É o Brasil. Gregório da Ramadinha, Paulo, Pelé está pagando pelo que fez com a filha dele. Uma moça direita correta que apenas queria que ele reconhecesse a paternidade. Mas ele só teve consideração pelo filhotinho que se envolveu com drogas. Quando a pessoa está em situação difícil assim, o Gregório, eu não gosto de falar nada não, mas você lembra um tema que na época teve grande repercussão no Brasil, né? Pelé tinha uma filha fora do casamento e a moça queria que ele reconhecesse a paternidade, ele não reconheceu. Eu não sei se depois foi obrigado pela justiça, porque houve o teste de DNA, e essa moça curiosamente morreu de câncer, muito nova ainda, né? Essas coisas acontecem. São 6h55, quase no final do programa. Paulinho, Adriano Galdino vai ser presidente da Assembleia nos próximos 4 anos. É provável que sim. É provável que sim, né? Ele fez uma consulta lá à Procuradoria da Casa para saber da viabilidade jurídica de uma candidatura não só para o segundo biênio, 25, 26, mas para 23 e 24 também. Se tiver oportunidade, vai. Paulo Roberto, Araújo Neto está sabendo que Marcos Caruso, ator brasileiro famoso, casou com um rapaz em Portugal. Meu amigo, se Araújo Neto está sabendo, eu não sei.
eu não estava sabendo também, mas você passa essa informação. Você sabia que quando um homem casa com outro, eu acho bom. Zezinho casou com Manuel. Eu acho a coisa melhor do mundo. Sabe por quê? Vai sobrar mais mulher para quem gosta. Na hora que um homem casa com outro, nenhum quer mulher, nem o outro. Então, as mulheres que provavelmente se uniriam àqueles dois, ficam sobrando para outros que gostam de mulher. Entenderam? O que é que você acha do encontro entre Volodymyr Zelensky e Joe Biden na Casa Branca? Meu amigo, esse presidente da Ucrânia é um mala. É um Malaquias. Depois vocês vão saber bem direitinho. Ele foi em busca de ajuda militar, ajuda em equipamento bélico para continuar combatendo os russos. E pelo que eu vi hoje na CNN Internacional, a ajuda vai ser pequenininha, viu? 1 bilhão e 800 milhões de dólares em equipamento militar para se contrapor a Vladimir Putin. Agora, de que forma Putin vai reagir, aí a gente não sabe. O fato é que o sujeito sai no avião, voa de qualquer cidade lá da Ucrânia para os Estados Unidos, mas não bate nenhum míssil no avião dele. Já notaram? É tranquilo, eu não sei se ele levou a esposa ou não. Sei que ele apareceu na Casa Branca, agora está com aquela mesma camiseta verde que ele usa lá o tempo todo. Paulo Roberto, e as ações do Ministério Público Eleitoral e da coligação de Pedro Cunha Lima para caçar João Azevedo. Seria para caçar o diploma, né, a essa altura. Meu amigo, quem entra com ação deve achar que o seu direito é bom, não é? A não ser aqueles que agem com a chamada litigância de má-fé, conforme mostrou há poucos dias, ou achou há poucos dias, o ministro Alexandre de Moraes, quando daquela ação do PL, partido de Valdemar Costa Neto e de Jair Bolsonaro, lá no TSE, para anular a eleição em segundo turno. Lembra da história? O ministro achou que era litigância de má-fé e multou o partido em 22 milhões de reais. Então, quem entra com ação, em condições normais, acha que está entrando para ganhar. Eu lembrei agora do doutor Vital do Rego, tribuno Vital do Rego, doutor Antônio Vital do Rego. Vital tinha determinadas ações que alguém entrava contra uma pessoa para a qual ele advogava. Aí muitas vezes eu dizia, doutor Vital, e essa causa aqui, essa ação? Aí ele dizia assim, Paulo Roberto, eu asso no dedo e como com farinha. Era quando ele sabia que ia ganhar a questão, porque o direito era tão bom que o advogado tinha certeza que sairia vitorioso. Hoje em dia ninguém pode mais dizer isso no Brasil, porque nós temos insegurança jurídica, não é? Mas aí quem vai resolver é a justiça, né? O Ministério Público Eleitoral e a coligação de Pedro Cunha Lima acusam João Azevedo de ter usado o programa Opera Paraíba para arranjar voto, o programa de prato na mesa, aquelas coisas lá. Não sei se isso é questão judicial, não vou dar palpite aqui. Quando o sujeito atinge a idade adulta, ele toma suas atitudes, não é? Ele toma suas providências, ele age de um modo ou de outro e arca com as consequências naturalmente. Chuva, relâmpago e trovão. Está sabendo? Claro, meu amigo, eu escutei o trovão. Como é que eu não estou sabendo? Paulo, é verdade que os militares deram até o dia 23. Eu não tenho essa informação, Iremar. Tem muita coisa falsa aí pelas redes sociais. Não acredito nessas coisas não, que a maioria não prospera. E quem está acreditando está o tempo todinho sobrando na curva. É tudo lero-lero, é tudo 171 e a realidade é outra, muito diferente. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que todos estejam se sentindo abençoados nesse instante. Daqui eu vou lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 21 de dezembro de 2022, porque cada dia é único. Espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou. Hoje é o dia número 355 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite,
Restarão apenas 10 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí a programação musical Nota 10 para você acompanhar durante as 24 horas do dia. Amanhã quero encontrá-los por volta do meio-dia na Rede Ita com a coluna política e de novo aqui às 18 horas em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.